Bom dia, meus queridos. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Tudo certinho com vocês? Maravilha. Então, pessoal, hoje a gente vai dar seguimento àquele conteúdo de SQL, né, que a gente começou na última aula. No Moodle aqui, eu disponibilizei, deixa eu dar uma olhadinha. Na última aula de BD, eu disponibilizei 2 slides para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que é esses slides de SQL, introdução ao SQL, que são conceitos básicos, certo? E depois uma introdução ao SQL que apresenta a parte de DDL, né? A gente vai fazer uma revisão rápida sobre o que a gente viu aqui nessa parte de DDL, né? Mas basicamente são as instruções SQL que permitem a gente criar estruturas no banco de dados, sendo uma estrutura o próprio banco ou uma tabela, por exemplo, que fica dentro do banco de dados, certo? Então, basicamente é isso que a gente viu na última aula, tá? Então tem aqui também o link para download do MySQL, né? Vem tanto o MySQL Server quanto o MySQL Workbench, que é o cliente MySQL. Tem o exemplinho do script que a gente fez na última aula, e um material complementar aqui falando sobre alguns tipos de dados que tem no MySQL. Tem alguns além dos que eu falei em aula também, tá? Nesse material. Aí nessa aula, a gente vai continuar, a gente vai terminar de ver DDL, que são esses comandos para criar, excluir e alterar estruturas no banco de dados. E a gente vai ver também DML, que é um conjunto de instruções, né, conjunto de funções que tem no MySQL, de comandos que permitem a gente inserir dados no banco, buscar fazer a atualização de dados no banco e excluir algum registro dentro de uma tabela, certo? A busca de registros nas tabelas a gente vai ver na próxima aula, que daí é o DQL, certo? Então, eu vou abrir aqui primeiro o nosso Workbench, né, que é o cliente MySQL, tá? Então, MySQL Workbench. Lembrem que aqui aparece essa conexão, né? Aqui é para dizer assim, eu quero conectar no servidor do MySQL que está lá no if, ou eu quero conectar no servidor do MySQL que está na minha própria máquina. No caso aqui, eu vou conectar no servidor do MySQL da minha própria máquina, por isso que está aqui localhost, ó, tá? Que é o IP local. Vou colocar a senha aqui. Então, quando a gente conecta assim, ele abre, pessoal, todas as bases de dados, todos os bancos de dados que estão no servidor do MySQL, eles aparecem aqui nesse canto esquerdo aqui, tá? Então, a gente tem aqui ó, um banco de dados Agenda Foods, LP3 Contatos, meu primeiro BD, faltou até o O ali, meu primeiro BD 2i, primeiro BD 2K, e vários outros bancos aqui que já vem por padrão, certo? Então, na última aula, a gente fez esse script aqui, certo? Nesse script, o que tem nesse script? Ó? A gente criou um banco de dados com o comando create database primeiro BD2K, certo? Executando só esse comando, ele cria um banco de dados aqui para a gente poder inserir tabelas, inserir outras estruturas além das tabelas, tá? Que a gente tem, só que a gente vai ver, vocês vão ver isso só em banco de dados 2, tá? Que são views, stored procedures, functions. Então, a gente vai aprender a criar tabelas, tá? Além de criar o banco de dados, a gente usou esse comando use primeiro bd2k. Para que serve? Serve para dizer qual desses bancos que está aqui na esquerda vai ser o banco padrão, ou seja, o banco que, ao executar um create table, ele vai criar dentro desse banco que está selecionado. Tá? Então,
é o banco que fica em negrito, ó. Notem que em negrito está esse outro banco, não o nosso, certo? O que a gente criou aqui. Então, se eu quiser colocar esse primeiro BD2K como o selecionado, o default aqui, a gente executa esse comando. Então, é só colocar o mouse, o cursor em cima do comando que a gente quer executar e clica no segundo raio aqui, ó. Se a gente clicar no primeiro raio, ele vai executar todo esse script. Ao executar todo esse script, ele vai tentar executar esse primeiro comando aqui e vai ver que já existe um banco de dados criado com esse nome e vai dar erro nesse comando. Então lembrem que é diferente do Java, que toda vez a gente executa todo o código do nosso lá do Java, certo? Aqui não. Aqui ele armazena essas tabelas e esses bancos de dados na memória do HD do computador. Não é na memória volátil, não é na memória RAM, é no HD do computador. Então, quando a gente abre novamente, já está salvo aqui o banco de dados, tá? Diferente do Java, que o código executa na memória RAM, tá? As variáveis são armazenadas na memória RAM, que é uma memória volátil que a gente desligou, fechou o aplicativo ou desligou o computador, a gente perde as informações que estão lá. Beleza? Então, criar um banco de dados, sempre create database e o nome do banco, tá? Se eu quero selecionar ele aqui, use o nome do banco de dados. Então, vou colocar o cursor aqui, clicar o segundo raio. Notem que ficou em verde aqui, quer dizer que executou corretamente esse comando. E já está em negrito aqui o nosso banco de dados primeiro BD2K. Beleza? Além disso, a gente viu como excluir esse banco. Tá? Então, se a gente executar um drop database e o nome do banco, ele exclui o banco de dados com tudo que tem dentro. Então, se eu tiver uma tabela pessoa e dentro da tabela pessoa eu tenho 1000 pessoas cadastradas, se eu executar um drop database primeiro BD2K, ele vai excluir tudo. Vai excluir a tabela, vai excluir os registros dentro da tabela e excluir o banco de dados. Tá? É como se vocês excluíssem uma pasta lá no computador com vários arquivos dentro, certo? E não tem como recuperar esses registros depois. Então tem que tomar cuidado quando vai executar um drop, um update, qualquer coisa assim. A gente viu, além disso, como criar uma tabela no banco. Notem que a gente criou essa tabela pessoa aqui. Como que a gente criou a tabela pessoa? Create table, o nome da tabela, e daí notem que a gente abre parênteses aqui e fecha aqui no final, ó, tá? Dentro desses parênteses, a gente tem que definir cada coluna da tabela, ó. Cada linha dessa aqui é uma coluna da tabela que está sendo definida, ó. Então, a coluna ID pessoa, a coluna CPF, coluna nome, coluna data NASC, tá? Como que eu faço para definir uma coluna? Lembre, a primeira coisa que você tem que lembrar que é inverso à definição de variáveis no Java. Lá no Java a gente sempre coloca o tipo primeiro e depois vem o nome da variável, né? Aqui no banco, no SQL, a gente coloca primeiro o nome da variável, que no caso aqui é a coluna da tabela, depois o tipo, é o contrário do Java, tá? Então, se vocês ficarem em dúvida, lembrem sempre que é o contrário do Java que vocês vão conseguir lembrar qual é a ordem aqui, tá? Então, o nome da variável, o tipo. No caso aqui a gente usou BigInt, que é um inteiro com uma representação muito grande, tá? A maior representação possível. A gente definiu ainda propriedades aqui para essa coluna. Uma propriedade é not null. O que é o not null? Alguém lembra aí? Quem lembra aí? Isso, não pode ser vazio, ou seja, não pode ser nulo. Ou seja, o campo é obrigatório. Se eu for inserir uma pessoa, o ID dela é obrigatório estar registrado no banco. Se tentar passar como nulo, ele vai dar erro.
certo? O que é o unique? Exatamente. Não pode se repetir, ou seja, o campo é único. Se eu inserir uma pessoa com ID 1, eu não vou conseguir inserir outra pessoa com esse ID 1, tá? Não pode se repetir duas pessoas dentro dessa tabela com o mesmo ID. Então, unique. Certo. O que é o autoincremente? Alguém lembra o que é o autoincremente? Não é a chave primária. É exatamente o que a Isabel e o Arthur falaram ali, ó. Ele se preenche sozinho e ele vai somando mais um. O que significa isso? Pensem que a gente vai fazer um cadastro, em algum momento vai ter uma tela para cadastrar uma pessoa. A gente não vai pedir para o usuário inserir o ID dele do cadastro, porque ele nem sabe que ID vai ser, não pode se repetir. Como é que ele vai saber que ID já tem no banco? Né? Então a gente não é um campo que o usuário preenche isso daqui. O desenvolvedor ele poderia controlar dentro da linguagem de programação os valores de IDs. Só que pensa, tem que ficar controlando, ver quais já tem no banco, inserir mais um, daí já excluir um do banco, aí vai saber se alguém já não inseriu. Pode ter uma parte web e uma mobile, então o controle de variável disso é bem complexo. Não é tão simples, tá? Então o SQL ele tem uma propriedade, um atributo aqui que é o autoincremente, que ele significa o seguinte: quando for inserir uma pessoa, eu não preciso passar o valor desse ID, porque ele já vai incrementar automaticamente. O MySQL que vai gerenciar os IDs. Então, a primeira pessoa que eu inserir vai ser o ID 1, a segunda vai ser o 2, a terceira o 3 e assim por diante. Ele vai incrementando sozinho. Certo? Daí a gente colocou uma vírgula aqui, ó. Aí vem a outra coluna CPF. A gente declarou como varchar. O varchar é igual o string do Java, tá? Só que a gente tem que definir qual é o tamanho máximo de caracteres que esse varchar vai aceitar. Beleza? Então, se eu tentar inserir um CPF com 5 caracteres, vai aceitar, porque o máximo é 14. Agora, se eu quiser inserir um varchar com 15 ou 16, ele não vai aceitar inserir nessa tabela um valor com 15 ou 16 caracteres. Certo? A gente colocou o CPF como obrigatório e como único, porque ele nunca vai se repetir aqui para duas pessoas. Certo? O nome a gente declarou como varchar de 100. A gente pensou um nome muito... Sempre para definir os tamanhos aqui, a gente tem que pensar um nome, um valor muito grande para aquela variável e colocar uma margem de erro aí para mais nesse tamanho máximo, certo? Não existe um valor, nome é sempre 50, nome é sempre 80. Tem que considerar bem bastante o bom senso, pensar um nome muito grande e atribuir uma margem de erro. Certo? Então a gente colocou o nome como 100 caracteres e a gente colocou ele como obrigatório. Tá? A data de nascimento a gente declarou como tipo date, que é uma data. Tá? No Java também tem o tipo date. Não sei se vocês já trabalharam com o date no Java. Então aqui no MySQL também tem esse date. Vocês vão ver lá no Java, talvez quem for usar date lá no projeto integrador, que tem dois tipos de dados chamado date no Java. Tem um do pacote java.til e tem outro do pacote java.sql. Tá? Então, quando vocês forem trabalhar, vocês podem usar o pacote java.sql, que vocês vão ter menos dificuldade aí para tratar esses dados, certo?
E notem o seguinte, ó, no final depois que a gente definiu todas as colunas da tabela, a gente definiu qual dessas colunas é a chave primária. Tá aqui, ó. A chave primária é o ID pessoa. Eu poderia escolher a chave primária como sendo o CPF, porque ele é o único também. Mas por que a gente definiu o ID pessoa ao invés do CPF? Por que a gente definiu o ID pessoa aí como chave primária? Exatamente, Dani, tá? O CPF, como ele é um varchar, a gente declarou como varchar, ele é uma string, né? Uma string, ela, além de, ela é mais demorada para conseguir fazer buscas e comparar dentro do banco de dados. Então, o ideal é que a chave primária sempre seja um inteiro, tá? Seja um big int, small int, um tiny int. Então, se a gente tiver duas opções para escolher como chave primária, a gente escolhe sempre o inteiro. E de preferência, se tem dois inteiros, pensar um inteiro que tem um menor número. Imagina que o CPF fosse um big int também. Né? Eu poderia escolher o ID pessoa, porque o ID pessoa vai começar de 1, o CPF já vai começar de um número grande. Certo? Entenderam? Alguma dúvida aí no que a gente viu até na última aula? Não? Tá. Então, assim, ó, só um detalhezinho que eu quero falar para vocês. Talvez, se vocês já estudaram SQL por fora aí da disciplina, talvez vocês tenham visto uma sintaxe assim, ó. Ao invés de declarar a primary key aqui embaixo, é possível também declarar primary key direto na coluna, tá? Tem como fazer isso daqui. Eu estou declarando o ID pessoa e já dizendo que ele é a chave primária, tá? Tá correto também. Eu vou aceitar se vocês colocarem na prova ou trabalho, projeto integrador, também tá certo assim, tá? Por que eu uso aqui embaixo, tá? Eu uso aqui embaixo porque ele me ajuda. Eu sempre declaro todas as colunas e depois eu declaro o que é chave primária e estrangeira para eu não esquecer de declarar algo que é uma chave estrangeira, tá? Porque já aconteceu comigo quando eu usava aqui, de eu declarar a primary key aqui, mas depois eu esquecia de dizer que outra coluna é chave estrangeira. Porque a chave estrangeira a gente não consegue declarar, a gente vai ver agora na próxima tabela que a gente vai criar, que a chave estrangeira a gente não consegue declarar igual a chave primária na própria linha que está declarando a coluna. Tem que ser lá embaixo, no final. A chave estrangeira sempre tem que ser aqui no final. Então, às vezes, a gente declara a chave primária aqui e acaba esquecendo de dizer que alguma coluna é chave estrangeira no final. Então, eu já me acostumei a declarar tanto a chave primária quanto a estrangeira no final. Que daí eu acabo não esquecendo, tá? Mas não está errado declarar aqui em cima, certo? Então vamos abrir aqui os slides da aula de hoje. Então aqui tem uma revisão, mas a gente já fez essa revisão, tá? Eu só vou alterar porque na última aula a gente alterou algumas coisas. Por exemplo, aqui no modelo conceitual a gente transformou nesse modelo lógico, certo? Só que a gente, ao invés de usar o CPF como chave primária, a gente a gente criou um ID pessoa aqui, tá? Então vou alterar aqui também, certo? Depois eu altero lá coloco atualizado no Moodle, tá? Então vou tirar aqui a chave primária como CPF e vou colocar o ID pessoa. Aqui no veículo também eu vou colocar um ID veículo como chave primária e vou deixar o chassi como chave alternativa, tá? Então o chassi é uma chave alternativa, ele é único, mas a gente não usou como chave primária nem chave estrangeira.
o CPF é a mesma coisa, tá? E aqui é uma chave estrangeira para relacionar veículo com pessoa. Como a chave primária de pessoa é ID pessoa, aqui a chave estrangeira também tem que ser ID pessoa, certo? Então só fiz umas alteraçõezinhas aí para ficar condizente com o que a gente fez na última aula. Certo? Então, ó, modelo conceitual, modelagem lógica. A gente já criou essa primeira tabela aqui no MySQL, tá aqui a tabela. E agora a gente vai criar essa segunda tabela aqui no MySQL também, tá? Então vou copiar aqui, vou colocar como comentário aqui no MySQL. Comentário é traço, traço, espaço. Ou se a gente quiser comentar várias linhas, tem o barra asterisco, asterisco barra, funciona também, tá? Mas o barra barra não funciona aqui. O barra barra é o traço, traço, tá? Então, preciso criar a tabela veículo. Então, create table veículo, tá? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, para não esquecer, peraí que tá errada a linguagem aqui no meu teclado. Ponto e vírgula, ó, dou os enter ali e agora eu vou declarar definir as colunas, tá? Então, qual que é a primeira coluna? ID veículo, tá? Então, ID veículo, qual o tipo? Para ID que a gente utiliza? Sempre um inteiro, né? Ou pode ser um big, o mesmo de pessoa, ou eu posso usar um tiny um int, mas eu recomendo vocês a sempre utilizarem o maior inteiro possível, porque a gente nunca sabe o tamanho que vai se tornar o nosso sistema depois de implantado. Pode ser que a gente tenha milhões de pessoas cadastradas. Imagina se o Facebook, quando criou o banco deles, se eles tivessem colocado como int a tabela usuário, o ID dos usuários. Certamente hoje teria estourado o tamanho do int, porque tem milhões e milhões de usuários no Facebook, né? Então, é recomendado que a gente sempre utilize, vale a pena utilizar o maior inteiro aqui sempre nos IDs, tá? O ID ele é sempre obrigatório, ele é sempre único, porque ele nunca vai se repetir, e de preferência para a gente não precisar ficar controlando os valores, a gente coloca como auto-incrementável, certo? Segunda coluna, chassi. Chassi dos veículos é meio que uma stringona, assim, é um número com caracteres, etc. Então, vou colocar um varchar aqui. Eu não sei exatamente qual o tamanho, se tem um padrão de chassi de veículos, mas eu vou colocar um varchar de 50, que certamente vai dar, tá? Ele é único, porque não existe dois veículos com o mesmo chassi, tá? Se eu quiser colocar como obrigatório, not null, tá? A ordem aqui não importa, eu poderia colocar unique e depois o not null, tá? Só para manter o padrão ali, eu vou colocar not null e depois o unique. Não posso colocar como auto-incrementável, porque daí o usuário tem que inserir qual é o chassi do carro que ele está cadastrando. Então não pode ser gerado automaticamente aqui. E essa é a declaração da coluna, essa é a declaração da coluna chassi. Beleza? Vamos ver aqui, ó, a placa do veículo também. A placa, notem. Placa nova veículos, aqui, ó. Notem que antigamente a gente tinha sempre o padrão aqui. Deixa eu ver se tem algo que apareça antiga também junto. A antiga era assim, ó, era sempre era algo assim, ó. 3 letras, caractere, 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 traço, número, 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 número. Esse era o padrão da placa antiga, tá? Agora é esse padrão aqui, ó, são 3 caracteres e depois vem aqui, ó, aqui tá a antiga e a nova, ó. A antiga, 3 caracteres, né? 3 letras e depois 4 números, traço 4 números. Agora é
3 letras e depois vem número e letra, tá? Então vamos pensar aqui, ó, no pior das hipóteses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Vai saber se essa placa não vai aumentar daqui 10 anos mais um caractere, né? Então eu vou colocar 2 caracteres a mais para armazenar. Vou colocar um varchar de 10, que daí eu sei que vai estar condizente aí com o que a gente precisa. Varchar de 10, certo? Vou colocar também como obrigatório. Toda vez que cadastrar um veículo tem que inserir a placa. Vou colocar como único porque não tem 2 veículos com a mesma placa, certo? O modelo do veículo, como é uma string, né? Eu vou colocar varchar no banco. Vou colocar um varchar de 50 aqui, para a pessoa poder colocar tanto a marca quanto o modelo. Como a gente não planejou a marca aqui como um atributo, né? Como uma coluna, eu vou deixar o modelo e a marca tudo dentro desse modelo. Por isso coloquei 50 caracteres. Vou colocar como obrigatório também e não posso colocar como único porque eu posso ter 2 veículos do mesmo modelo. 2 Fiat Uno, né? 2 Fiat Stilo, 2 Honda Civic, por exemplo. Falta o ID pessoa. Olha só, notem, lembra quando eu falava que isso daqui é uma chave estrangeira? Tem o hashtag aqui, é uma chave estrangeira. Por que é uma chave estrangeira? A ID pessoa não pertence à tabela veículo. Ela é uma chave primária de outra tabela e que a gente declarou como chave estrangeira aqui. Para quê? Para poder relacionar a quem pertence esse veículo. Então a gente armazena o chassi, a placa e o modelo e diz, ó, pertence à pessoa de ID 3, para poder relacionar quem é o dono desse veículo, tá? Então como que a gente faz para declarar aqui? A gente precisa declarar como coluna da tabela e depois dizer que ela é uma chave estrangeira. Então eu vou declarar como uma coluna da minha tabela aqui, tá? Aí vem o primeiro erro. O primeiro erro que ocorre quando os alunos que estão começando vão declarar isso daqui é achar que não precisa declarar a chave estrangeira aqui. Tá? Esse é o primeiro erro. Sempre precisa declarar. O segundo erro é declara e declara como se fosse uma chave primária. Pega e coloca tudo isso daqui aqui. Certo? Esse é o segundo erro. Por que eu não posso fazer isso daqui? Vamos parar e tentar refletir. Ó. Se eu fizer isso daqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse ID pessoa, essa chave estrangeira do veículo, ela vai ser auto-incrementável. Ou seja, quando eu inserir um veículo aqui, ele vai gerar um valor de ID incrementável aqui. Eu não vou conseguir definir qual pessoa é dona desse veículo. Isso está errado, concorda? É a gente que tem que definir qual é a pessoa que é dona desse veículo. Não posso mandar gerar automaticamente o ID. Entenderam? Tá? Então, isso aqui não pode ter. Certo? Beleza. Se eu digo que é obrigatório, o que eu quero dizer quando eu coloco que é obrigatório o ID pessoa? Aqui na tabela veículo. Se eu digo que é obrigatório, o que isso significa? Conceitualmente. Que todo veículo que for inserido obrigatoriamente tem um dono. Entenderam? Porque toda vez que eu for inserir um veículo aqui, eu vou ter que obrigatoriamente colocar qual é o ID do dono do veículo. Aí a gente tem que pensar se isso, no sistema que a gente vai implementar, é viável, é exatamente assim ou não. Pode ser que o nosso sistema não tenha veículos que não têm dono, né? Sei lá, um sistema de uma agência que ainda não tem uma pessoa física dona do veículo, entenderam? Então, isso vai depender, a gente vai ter que ver isso lá na modelagem conceitual que a gente fez, ó.
como que a gente modelou aqui, ó? Uma pessoa possui nenhum veículo ou muitos veículos, certo? Cada veículo pertence a, no mínimo, uma pessoa e no máximo uma pessoa. Então é obrigatório que o veículo pertença a uma pessoa. Entenderam? Se fosse 0,1 aqui a gente não poderia colocar esse not null. Entenderam isso? Porque daí o que significaria se fosse 0,1 aqui? Ó? Uma pessoa possui nenhum ou muitos veículos e cada veículo pertence a nenhuma pessoa, pode não pertencer a nenhuma pessoa. Então, isso daqui vai ser null. Entenderam? Ou, no máximo, a uma pessoa. Daí, quando for a uma pessoa, vai estar preenchido o ID desse veículo. Certo? Então, a gente tem que verificar isso. Nesse caso aqui, como é 1,1, a gente vai deixar o not null aqui. Certo? Tá. E esse unique aqui? O que esse unique faz na chave estrangeira? Vamos pensar. O que vocês acham que esse unique faz numa chave estrangeira? Eu estou inserindo o veículo. Pense, estou inserindo o veículo. Preenchi o chassi, preenchi a placa, preenchi o modelo. Aí, digamos que eu estou cadastrando um veículo para uma pessoa que já possui um veículo lá cadastrado. Já tem um veículo Vectra para a pessoa de ID 3. Aí eu estou cadastrando um veículo estilo para a mesma pessoa. Ou seja, a pessoa tem dois veículos, né? Se eu deixo o unique aqui, eu não vou conseguir cadastrar esse segundo veículo para a mesma pessoa. Entenderam? Porque eu estou dizendo que essa chave estrangeira é única, não vou poder cadastrar dois veículos para a mesma pessoa aqui. Então, o que o unique faz na chave estrangeira? Ele muda o relacionamento como 1 para 1. Significa que eu vou poder ter apenas um veículo para cada pessoa. Entenderam? Não é o caso da nossa modelagem. A gente quer ter vários veículos para uma pessoa. Então, a gente não pode ter o unique aqui. Entenderam? Apenas se esse relacionamento for 1 para 1. Grau 1, máxima desse lado, máxima desse lado, 1 para 1. É aí que entrou aquela, acho que numa das aulas de modelagem lógica, alguém perguntou assim, tá, mas se no 1 para n eu crio chave estrangeira e no 1 para 1 eu também posso criar chave estrangeira? Lembra que uma das soluções da modelagem é criar uma chave estrangeira no 1 para 1? O que vai diferenciar, então, é a mesma coisa? Não. Aqui no SQL, se a gente quiser representar um 1 para 1, a gente vai declarar a chave estrangeira como única. Certo? Essa é a diferença, tá? Beleza, tá aqui, ó. Temos uma coluna big-int, que vai ser uma chave estrangeira, que é obrigatório. Tá, mas e como que eu digo que ela é chave estrangeira? Aí, eu não posso colocar na própria declaração da coluna. Eu tenho que colocar aqui no final, ó. For ign, foreign key, tá? Muita gente escreve errado, eu escrevi errado, tá? Chega na hora de dar um... Essa é uma das palavras do inglês que dá um bug no cérebro às vezes, e a gente vai escrever, escreve for ing, às vezes escreve foreign in, é uma bagunça, tá? Então eu decorei sempre for ign, tá? Vai facilitar quando vocês forem escrever, tá? Foreign key. Aí a gente tem que dizer, entre parênteses aqui, qual dessas colunas é a chave estrangeira. No caso, ID pessoa. Certo? Lembram quando eu sempre falava para vocês, toda chave estrangeira, o quê? Ela aponta para uma chave primária de outra tabela. Sempre falei isso para vocês, toda chave estrangeira ela aponta para uma chave primária de outra tabela. Aqui a gente tem que dizer qual tabela e qual é a chave primária dessa outra tabela. Então a gente diz isso fazendo o seguinte, ó, references,
O nome da tabela, qual que é a tabela que essa chave estrangeira referencia? Tabela pessoa, né? Referencia a tabela pessoa e entre parênteses, qual é a chave primária da tabela pessoa? Qual que é a chave primária? ID pessoa. Entenderam? Então eu estou dizendo aqui, ó, a ID pessoa que eu declarei aqui na minha tabela veículo, ela é uma chave estrangeira. E ela referencia a tabela pessoa, a chave primária ID pessoa. Certo? Então notem que esse ID pessoa não é esse mesmo ID pessoa. Isso você tem que tomar cuidado, tá? Às vezes vocês vão trabalhar num projeto já em andamento, às vezes numa empresa, num estágio e tal, e alguém declarou lá todas as tabelas a chave primária apenas como ID. Digamos que está declarado assim, ó. Certo? Quando vocês forem criar a chave estrangeira em uma outra tabela, vocês talvez não possam, digamos que aqui está ID também, ó. Tá? Eu tirei o primary key aqui, eu tenho que colocar o primary key aqui. Digamos que está declarado assim, ó. Toda chave primária apenas como ID, não ID underline veículo, nem ID underline pessoa. Como que vocês declarariam essa chave estrangeira aqui? Vocês não poderiam declarar apenas como ID aqui, a chave estrangeira, porque já existe uma coluna ID. Entenderam? Daí vocês teriam que colocar ID aqui. Vocês querem referenciar o ID da pessoa lá. Então vocês iriam colocar ID underline pessoa. Aí vocês têm que dizer que esse cara aqui é a chave estrangeira, que referencia o quê? A tabela pessoa. Qual que é a chave primária da tabela pessoa? ID. Então aqui vocês teriam apenas ID. Entenderam? Então, por que eu estou mostrando isso? Nem sempre o nome da chave estrangeira vai ser exatamente o nome da chave primária. O recomendado é que seja, tá? Mas não é uma obrigação. Tá? Pode ser que vocês estão trabalhando um projeto que já está em andamento. Ou pode acontecer de uma tabela ter duas ligações com a outra tabela. Imagina que veículo tivesse dois relacionamentos. Um que a pessoa cadastra veículos e outro que a pessoa aluga veículos. A gente teria duas chaves estrangeiras para a tabela pessoa. A gente teria que colocar duas colunas aqui que teriam nomes diferentes, certo? Mas no caso aqui a gente não tem isso, eu vou deixar tudo como ID pessoa. Opa, ID pessoa, vírgula, e aqui eu vou colocar ID pessoa também, tá? Entenderam então como declara a chave estrangeira? Alguma dúvida aí? Duas coisas você tem que lembrar. Tem que sempre declarar a chave estrangeira aqui. Ela nem sempre vai ser igual, nunca na verdade ela vai ser igual à declaração de uma chave primária, tá? E vai depender aqui se usa not null ou unique, vai depender das cardinalidades lá do modelo conceitual, certo? Se for 1 para 1, coloco unique. Se for 0,1 aqui, eu vou poder colocar o not null. Eu não vou colocar o not null. Se for 1,1, eu tenho que colocar o not null. Porque é obrigatório um veículo pertencer a uma pessoa. Tá? Então é o que você tem que cuidar. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Ó, coloco o cursor em qualquer linha aqui desse comando, tá? Qualquer linha, clico no segundo raio ali, ó. Olha só, ele ficou verde aqui, significa que ele conseguiu criar. Daí eu clico em atualizar aqui, ó, tem um botãozinho de atualizar, apareceu aqui a tabela veículo, tá? Se eu quiser ver o que tem dentro de veículo, eu clico no botão direito, Select Rows. Tá aqui a nossa tabela, ó.
ID, chassi, placa, modelo, ID pessoa. Só que a gente criou, ó, eu coloquei como... Ué, ah não, ele tá como ID veículo, acho que eu só... Puxa. Ele criou como ID aqui, deixa eu ver. Ah, eu coloquei como ID, eu vou excluir essa tabela, tá? Aproveito já que eu criei errado o ID, tá? Ó, eu criei duas coisas erradas, eu coloquei como chave primária ID pessoa e ID veículo, tá? E criei aqui como ID, o que eu queria usar como chave primária, tá? Então, eu já vou aproveitar e vou ensinar vocês, ó, a gente viu como excluir um banco de dados, certo? Como que eu excluo apenas a tabela veículo? A mesma coisa, eu coloco drop, só que ao invés de database eu coloco table aqui, tá? Então, excluindo uma tabela, certo? Como que a gente faz isso, ó? Drop table, o nome da tabela. Eu vou excluir essa tabela e vou mandar recriar aqui com ID pessoa, ID veículo, e a chave primária sendo ID veículo, certo? Ó, vou clicar aqui, excluir, ó, deu certo, apagou ali, e agora eu vou recriar. Coloco o cursor aqui, segundo raio, recriou, vou atualizar aqui, vamos dar um buscar aqui para visualizar as colunas, ó, ID veículo, chassi, placa, modelo e ID pessoa, tá bom? Alguma dúvida aí? O Hector ali falou, ó. Se eu tentar criar uma tabela com uma chave estrangeira de uma tabela que não foi criada ainda, o que acontece? Vocês não vão conseguir criar, tá? É uma pergunta boa, Hector, porque acontece seguido da pessoa vai criar o script, tenta executar numa ordem errada aqui e não funciona. Por exemplo, digamos que eu vou dar um drop no meu banco aqui, ó, apaguei todo o banco. Vou criar o banco agora novamente. Tá ali o banco, ó, aqui. Vou mandar utilizar ele, tá ali. E agora, digamos que eu quisesse criar primeiro a tabela veículo antes da tabela pessoa. Ele não vai deixar porque a gente, para criar a tabela veículo, precisa já estar criada a tabela pessoa. Tá? Então tem que ser sempre numa ordem que não tenha dependência entre uma tabela e outra. Tá? Senão vai dar erro. Ó, vou tentar criar esse daqui. Ó. Olha ali, ó, ficou vermelho. Sempre que der erro aqui, vocês têm que olhar aqui qual é a causa do erro. Aparece aqui, tá? Em inglês, ó. Ele não conseguiu referenciar a tabela pessoa. Por quê? Porque a tabela pessoa não está criada aqui ainda. Então a gente vem aqui, cria a tabela pessoa. Notem que a tabela pessoa não tem nenhuma chave estrangeira. E depois cria a tabela veículo. Tá? Então procurem sempre colocar numa ordem que não tenha dependência aqui, tá? Eu gosto de criar primeiro as tabelas que não tem nenhuma chave estrangeira e depois as outras, tá? E mesmo assim, aí, às vezes dá alguma dependência, tá? Então tem que cuidar aí a dependência. Então vou criar a tabela pessoa, olha só, criou, tá aqui a tabela pessoa, e agora eu vou criar a tabela veículo, ó. Verde de novo, atualizei aqui, tá aqui, ó, pessoa e veículo. Certo? Nenhuma dúvida aí? A Letícia perguntou, ó, como faria para criar uma tabela de um autorrelacionamento? Uma boa pergunta também. Olha só. Digamos que a gente tivesse uma modelagem... Deixa eu abrir o BR modelo aqui. O BR modelo ontem estava bugando aqui, não sei porquê. Digamos que a gente tivesse um autorrelacionamento, assim, sei lá, um usuário... Vou colocar um autorrelacionamento aqui. Digamos que ele envia mensagem
né? Tipo um chat. Um usuário envia mensagem para outro usuário. Isso é um autorrelacionamento, um exemplo de autorrelacionamento. Como que a gente faria na modelagem lógica, né? Vou criar aqui um documento do Word. Ó. Antes de... Lembrando, a gente nunca cria o script a partir do modelo conceitual. A gente cria a partir do modelo lógico. Certo? Peraí que vocês sumiram aqui da minha tela. Certo. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu reduzir isso. Digamos que a gente tivesse esse modelo aqui, tá? Aqui normalmente é N para N, um usuário envia para nenhum ou muitos usuários e cada usuário recebe mensagem de nenhum ou muitos usuários. Então aqui é 0,n, tá? Ó, 0,n, 0,n. Beleza. Então, como que eu faria isso daqui? A gente teria a tabela usuário, né? Estou fazendo a conversão do modelo conceitual para o lógico, tá? Tabela usuário, digamos que o usuário tenha, vou adicionar uns atributos aqui rapidamente, ó. Nome, vou colocar só nome e e-mail. E-mail, tá? Vou colocar senha também. Senha, colocar o e-mail como atributo multivalor, como atributo identificador, tá? Isso aqui. Como que a gente converte isso daqui para o modelo lógico? Então, o e-mail eu poderia usar como chave primária, mas como é uma string, eu não vou usar como chave primária. Então, eu vou criar um ID underline usuário, certo? Vai ser, vou colocar como chave primária. Então, deixa eu achar o sublinhado aqui, que ele some. Aqui. Sublinhado. Tem o nome, e-mail e senha, tá? As três colunas da tabela usuário que são atributos. Beleza. Agora, como que eu mapeio esse relacionamento aqui, ó? Todo autorrelacionamento, ele vira uma tabela também, tá? Então, eu tenho uma tabela aqui, os nomes das tabelas não podem ser verbo, tá? Então, eu não posso colocar envia. Então, poderia colocar aqui mensagem, certo? Então, eu vou armazenar nessa tabela mensagens, tá? Então, eu vou colocar uma chave primária ID mensagem. Vou colocar esse ID mensagem como chave primária, está aqui sublinhado, certo? Aí entra o seguinte, o que mais que eu preciso ter aqui nessa tabela? Desse autorrelacionamento. Ele funciona igual à tabela do N para N. Lembram na tabela do N para N, quando é um N para N, o que a gente faz? A gente cria uma tabela do relacionamento e coloca uma chave estrangeira para uma tabela e outra chave estrangeira para outra tabela, certo? Então aqui vai ser a mesma coisa, a tabela mensagem vai ter uma chave estrangeira para o usuário e outra chave estrangeira para o usuário. Entenderam? O N para N a gente tem duas entidades com um relacionamento, né? O relacionamento vira uma tabela. Então a gente tem uma chave estrangeira para uma tabela e outra chave estrangeira para outra tabela. Aqui a gente tem uma entidade que se relaciona com ela mesma, tá? Olha só, é uma entidade que se relaciona com ela mesma. Então a gente vai ter uma tabela que tem uma chave estrangeira para o usuário e outra chave estrangeira para o usuário, ou seja, duas chaves estrangeiras para o usuário. Entenderam? Só que eu não posso, lembram que eu não posso ter duas colunas iguais numa tabela? Não posso ter isso daqui. Como que eu não posso ter duas colunas com o mesmo nome? Então eu vou colocar uma chave estrangeira, vou chamar de envia, e outra chave estrangeira que é o usuário que recebe a mensagem.
Entenderam? Ó, aqui eu vou armazenar o ID do usuário que enviou a mensagem e aqui eu vou armazenar o ID do usuário que vai receber a mensagem, o destinatário, tá? E claro, além disso, eu preciso armazenar também a mensagem, né? Não adianta eu armazenar o ID do usuário que enviou, o ID do usuário que vai receber e não armazenar a mensagem. Entenderam? Então, isso é um exemplo de autorrelacionamento, tá? Então, na modelagem lógica, vocês vão colocar a chave primária, duas chaves estrangeiras para a mesma entidade, só que aí vocês têm que alterar o nome dessas colunas para não ficar duas colunas iguais, tá? E armazenar, nesse caso aqui de usuário mensagem, a mensagem que esse usuário quer enviar para esse usuário. Tá bom? Aí no script do banco, é a mesma coisa. O mais difícil é chegar até aqui. Chegou aqui, a gente cria da mesma forma aqui no script, tá? Ó, seria fazer rapidinho aqui, ó. Create table, mensagem, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, ID, mensagem, big int, not null, unique, auto incremente, ID, usuário, envia, big int, digamos que obrigatório, né, na mensagem saber quem enviou e saber quem recebeu, então obrigatório, not null. Um ID usuário recebe, certo? E a mensagem, vírgula, mensagem, é um varchar, sei lá, tamanho da mensagem que a gente quer colocar, 200 caracteres, talvez, 500, 1000, tá? E obrigatório também, not null. Aí eu digo qual é a chave primária dessa tabela, primary key, ID mensagem. Isso daqui é chave estrangeira? É. Então eu tenho que dizer aqui, ó, for ign key, vou copiar aqui, ó, ID mensagem envia, references, quem? A tabela usuário. Quem que é a chave primária da tabela usuário? Digamos que a gente tivesse uma tabela usuário aqui, né? ID usuário, vírgula. Esse outro cara aqui também é chave estrangeira? Sim. Então eu tenho que colocar, ó, for ign key references. Qual tabela? Usuário. Qual que é a chave primária de usuário? ID usuário. Ó, mudou, ele altera automático aqui minha linguagem, teclado. Aí, ponto e vírgula. Tirar esse check aqui. Isso aqui seria o create table script para criar essa tabela aqui, ó. Ou seja, essa tabela aqui. Entenderam? Entendeu, Letícia? Tá? Então, é possível ter duas chaves estrangeiras na mesma tabela. Em muitas situações vai acontecer isso, tá? E a gente tem que declarar as duas colunas aqui e depois dizer que elas são chaves estrangeiras, tá? Lembrem, o maior erro é não declarar aqui e achar que só declarar a chave estrangeira aqui é suficiente. Não. A gente tem que declarar a coluna antes e depois dizer que ela é chave estrangeira e dizer para onde ela aponta. Certo? Beleza, eu vou deixar isso daqui, esse exemplo aqui para vocês. Vou colocar exemplo de autorrelacionamento. Beleza, então a gente viu aqui como criar chaves estrangeiras, tá? Só que pensem o seguinte,
Digamos que a gente criou esse nosso script, a gente criou o nosso software, colocou em implantação, os usuários já estão usando o nosso sistema, a gente já tem 100 pessoas cadastradas no nosso banco e a gente tem 200 veículos cadastrados no nosso banco. E daí, implementando uma nova funcionalidade para o nosso software, a gente identificou que a gente precisa armazenar também o RG da pessoa. Olha o problema. A gente não pensou no RG lá na modelagem conceitual. E a gente criou a modelagem lógica e o script do banco, implantou o nosso sistema, tem pessoas usando o nosso sistema, e daí lá no meio do caminho a gente pensou, mas eu preciso armazenar o RG. O que eu faço? Eu não posso excluir a tabela pessoa e mandar recriar o script, porque eu vou perder todas as informações que estão na tabela pessoa. Entenderam? Eu vou perder os dados dos usuários. Então, o que eu faço? Tá? Eu não posso simplesmente excluir aqui e alterar o script e mandar criar de novo, porque eu vou perder os dados. Se os dados são algo que eu posso perder, não é algo que está implantado já e são dados reais, beleza, eu excluo a tabela, mando recriar. Tá? É uma situação. Agora, se já está em implantação e eu não posso perder aqueles dados, já está implantado e eu não posso perder aqueles dados, a gente tem que utilizar um comando chamado aqui, ó, alter table. Tá? Então, eu quero alterar uma tabela já existente, no caso aqui, adicionando uma nova coluna. Então, eu uso o add aqui, ó, alter table pessoa, add, e digo aqui o que eu quero adicionar. Certo? Então, vamos lá. Ó. Alter table, qual a tabela? Pessoa. Aí eu tenho que dizer o que eu quero fazer. Eu quero excluir uma coluna, modificar uma coluna ou adicionar uma coluna. Nesse caso, eu quero adicionar, então add. Qual coluna? RG. Qual é o tipo da coluna RG? Eu tenho que redeclarar. Imaginem que aqui, ó, eu coloco tudo o que iria aqui nessa coluna aqui da declaração da tabela pessoa ou do veículo, certo? Então RG eu quero que seja um varchar de, sei lá, vou colocar, não lembro o tamanho do RG, vou colocar 20 aqui, mas é menos que 20, tá? Não posso colocar como obrigatório, porque pode ser que os registros que já estão lá, eles não possuem RG. Então, se eu colocar como obrigatório aqui, o que eu vou fazer com os registros que já estão lá? Entenderam? Então, not null, eu não posso colocar, porque daí vai dar problema. Mas eu posso dizer que ele é único, não vai se repetir. Certo? Ponto e vírgula. Vamos ver, ó. Olha só a tabela pessoa. Deixa eu abrir aqui a tabela pessoa. Não tem RG, tá? Agora eu vou executar. Cadê? Opa, esse aqui. Vou executar esse comando. Isso daqui é só log, tá, pessoal? Eu posso limpar esse log. É só clicar com o botão direito clear, ó. Limpou, tá? Facilita aí pra gente visualizar. Vou executar esse comando. Funcionou corretamente. Agora eu vou mandar buscar aqui a pessoa, ó. Notem que tem uma coluna RG, tá? Então eu consigo adicionar colunas em tabelas. Com qual comando? Alter table. E daí eu tenho que dizer se eu quero adicionar, remover ou alterar. Beleza? Tá, então, se eu quisesse excluir a coluna data de nascimento, eu planejei, mas eu não quero usar mais essa coluna. Se a gente for excluir, a gente vai perder todos os dados que já estão cadastrados nessa coluna e não tem como recuperar, tá? Notem que eu não estou querendo excluir a tabela. Se eu fosse excluir a tabela, seria drop table. Eu quero excluir uma coluna da tabela. Então eu tenho que alterar a tabela mandando excluir essa coluna.
tá? Então, olha só. Alter table, qual tabela? Pessoa. O que eu quero fazer? Eu quero excluir. Drop. Quero excluir o quê? A coluna data mask. Essa coluna aqui, ó. Tá? Ponto e vírgula. Olha só. Tem a coluna data.nasc. Agora eu vou executar esse comando. Funcionou. Vou buscar de novo aqui a tabela pessoa, ó. Excluiu a coluna data.nasc. Certo? Então, posso adicionar ou excluir alguma coluna com o comando alter table, tá? Alter table só vai mudar a operação que eu quero fazer, se eu quero excluir ou adicionar uma coluna. Além disso, tem como a gente trocar o nome de uma coluna. Tá? Eu posso criar, eu coloquei o nome da coluna como nome, mas eu quero alterar para nome underline pessoa. Como que eu faço? Alter table, a tabela. Aí, ao invés de usar add ou drop, eu vou usar o change, que eu quero modificar algo que já existe, tá? Daí eu vou colocar o nome da coluna que eu quero modificar, o novo nome dessa coluna, e daí eu tenho que redeclarar a coluna. Não é só colocar o novo nome, eu tenho que redeclarar a coluna. Ó, qual coluna e uma redeclaração aqui da coluna. Entenderam? Tá? Então, digamos que a gente quisesse fazer isso, ó, trocar o nome da tabela pessoa. Como que a gente faria? Alter table, pessoa, change, qual coluna? Digamos que seja a coluna nome, tá? Quero trocar de nome para nome underline pessoa. Nome, underline pessoa, e eu redeclaro a coluna aqui. Como que a gente tinha declarado ela aqui, ó? Varchar not null. Então eu vou colocar aqui varchar not null. Entenderam? Vou executar isso daqui, vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou. Se eu olhar agora aqui, ó, nome da coluna é nome underline pessoa. Certo? Então, com a operação alter table, a gente consegue adicionar colunas, excluir uma coluna ou alterar o nome de uma coluna. Tá? Além disso, com esse change, a gente pode alterar uma definição da coluna. Digamos que eu quisesse que a coluna nome ela não fosse obrigatória. Como que eu faria? Eu quero manter nome, mas eu quero que ela não seja obrigatória. Tá? Só que agora ela está como nome underline pessoa, né? Não dá para esquecer isso. Alter table, pessoa, change, nome underline pessoa. Eu quero que se mantenha como nome underline pessoa, só que seja um varchar de 100, só que eu não quero mais que seja obrigatório. Entenderam? Então eu estou dizendo, ó, quero manter o mesmo nome, só que eu quero que mantenha sendo um varchar de 100, mas eu não quero que seja obrigatório. Ou eu poderia querer aumentar para um varchar de 200. Entenderam? Então o change ele possibilita trocar o nome da coluna, trocar o tipo da coluna ou trocar algum atributo da coluna. Modificar algum atributo da coluna. Certo? Alguma dúvida aí? Já vou ler ali o Arthur, né? Espera aí. Comentar aqui para facilitar para vocês depois aqui. Ele altera a coluna nome para nome underline pessoa. Esse aqui exclui a coluna data.nasc.
Esse aqui adiciona a coluna RG. Isso aí. O Arthur perguntou, ó, esses comandos de alterar as colunas podem ser feitos na mesma linha? Não, pode até colocar na mesma linha, mas tem que ter o ponto e vírgula, tá? Se eu pegar e colar isso aqui, ó, tudo aqui, é igual o Java lá, e mandar executar, ele vai executar, certo? Mas não dá para ser todos os comandos em um comando só de alter table, tá? Cada comando vai ter uma operação que a gente quer fazer. Entendeu, Arthur? A não ser que saiu alguma versão do SQL aí que eu não conheço, tá? O que pode acontecer também, tá? Beleza. Eu vou excluir a tabela pessoa. Pera aí. Aqui. Eu vou excluir a tabela pessoa. Foi a tabela pessoa, né? Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Digamos que eu quisesse excluir a tabela pessoa, porque eu não quero fazer mais essas alterações aqui. Eu quero manter lá o que tinha aqui inicialmente, tá? Se eu mandar isso, como que eu excluiria essa tabela pessoa? Qual o comando que eu uso? Quero excluir a tabela pessoa. Drop table pessoa. Isso aqui vai funcionar? Sim ou não? Vou fazer um bolão aí. Será que vai funcionar? Primeira pergunta que eu faço para vocês, a sintaxe está correta? Está correta. Drop table pessoa. Agora, vai funcionar isso? Alguém acha que não vai funcionar e sabe o porquê? Não vai funcionar, pessoal. Por que que não vai funcionar? Se eu mandar excluir a tabela pessoa, ele não vai deixar excluir a tabela pessoa porque a tabela veículo referencia a tabela pessoa. Tem uma dependência entre as tabelas. Entenderam? Lembram aqui quando a gente criou a chave estrangeira, ó? Como é que a veículo vai continuar referenciando tabela pessoa se não vai mais existir a tabela pessoa? Tá? Então tem uma dependência entre essas tabelas. Então você tem que tomar cuidado na hora de excluir as tabelas. Ó, vou tentar excluir essa tabela pessoa aqui. Olha ali, ó. Deu erro. O que, que ele diz aqui? Ó? Não pode dropar a tabela pessoa, tá? Porque existe uma chave estrangeira na tabela veículo. Então, para eu excluir a pessoa, ou eu tenho que excluir a chave estrangeira com um alter table drop lá da tabela veículo, e depois excluir a pessoa, ou eu tenho que excluir veículo, depois excluir pessoa. Entenderam? Então, agora eu vou fazer um drop na veículo aqui, ó. Excluiu. Ó. Agora eu vou fazer esse drop na pessoa, ó. Excluiu. Porque não tem dependência mais. Entenderam? Certo? Vou mandar criar de novo aqui a tabela pessoa. Ó, criou a tabela pessoa. Vou mandar criar a tabela veículo. Atualiza. Tá ali, ó, pessoa e veículo. Certo? Terminamos esse slide aqui, tá, pessoal? Tem uns exercícios de fixação aqui para vocês, caso queiram exercitar. Não vou cobrar para enviar mais exercícios além do projeto integrador, porque vocês estão bem sobrecarregados. Mas quem quiser exercitar aí tem nos slides, tá? Essa parte de inserir dados dentro da tabela tá nesse slide, mas não. Eu vou trabalhar no próximo slide. Então eu vou excluir esse slide aqui desse PPT, porque tem replicado lá no segundo slide, que é esse aqui de DML, ó, tá? Cada ano eu vou alterando algumas coisas e daí vai ficando algumas pendências, tá?
Então aqui, ó, nesse segundo slide, vou pular a revisão, porque a gente está vendo na mesma aula, tá? A gente viu na DDL como, isso que eu preciso que vocês entendam. O que a DDL faz? Ela dá comandos para criar, editar e excluir estruturas do banco. Quando eu falo estruturas do banco, é uma tabela, uma view, uma história de procedure, tá? Os creates, eles criam estruturas no banco. Criar uma estrutura no banco é diferente de inserir um registro no banco. Um registro é uma linha dentro de uma tabela. A tabela é a estrutura, certo? Então agora a gente vai aprender a inserir registros no banco. Esses registros, inserir um registro, atualizar um registro, excluir um registro, faz parte da DML, não da DDL. Tá? É um outro conjunto de instruções que tem da SQL. Como que eu faço para inserir um registro dentro de uma tabela? Tem duas sintaxes, tá? Insert into o nome da tabela, values e os valores que a gente quer inserir, tá? Então, aqui em tabela a gente informa o nome da tabela, em valores a gente informa os valores que a gente quer inserir na tabela, tá? A outra sintaxe seria insert into o nome da tabela, aí a gente adiciona quais campos, ou seja, quais colunas, deixa eu chamar de colunas aqui, certo? Quais colunas eu vou passar os valores. Parece abstrato isso, na verdade é abstrato isso. Como que eu faria? Ó, tem a tabela pessoa lá. Ó. Aqui a gente usou como ID pessoa, né? Ó, tem a tabela pessoa, tá? Eu quero inserir o valor ID 1, CPF 010-354-831-15, nome Rodrigo, data de nascimento, essa data de nascimento. Como que a gente faria aqui? Tá? Então vamos lá. Digamos que eu, usuário, acessei o nosso sistema e estou cadastrando, inseri meu nome, meu CPF e minha data de nascimento em um site ou em um aplicativo, tá? Em algum momento, quando o usuário clicar cadastrar, essas informações vão ir para o back-end, para o servidor. Lembra que tem lá um servidor, um cliente, um servidor, dependendo da estrutura? Aqui, ó, que eu mostrei aquele desenho para vocês. Digamos que seja um app e o servidor. Nosso banco está aqui. Se for um app, a pessoa vai clicar cadastrar, nosso app vai ter que enviar através do HTTP o nome, o CPF e a data de nascimento para o servidor. E dentro do servidor, o servidor vai ter que criar essa instrução que eu vou ensinar para vocês. Para o servidor salvar no banco. Entenderam o fluxo? Tá? Qual é a instrução? Insert into o nome da tabela, pessoa. Vou usar a primeira sintaxe primeiro. Values. E aqui os valores. Quais valores? Os valores que vieram lá do aplicativo. Né? O nome da pessoa, o CPF e a data de nascimento. Tá? Mas qual é a ordem que eu uso aqui, que eu passo aqui nesse values? Se a gente usa sintaxe que não apresenta quais colunas a gente vai passar os valores, a gente tem que passar na mesma ordem que foi definido aqui, ó. Nessa ordem. Primeiro o ID, depois o CPF, depois o nome, depois a data de nascimento. Entenderam? Então, para o ID pessoa, o que eu passo? Ele é um autoincrementável, né? Então eu passo null, que ele vai incrementar automaticamente. Tá bom? Segundo valor, o CPF. Aí eu vou ter que, eu tenho lá no Java, vai ser uma string, né? Então eu tenho que passar essa string aqui, tá? Digamos seja, vamos copiar o mesmo CPF lá do slide. Ó. Esse CPF aqui.
certo? Notem que aqui, para executar dentro do MySQL, as strings são aspas simples, tá? Aspas simples para os varchar e sem aspas para os números, tá? Vírgula. Qual que é o próximo campo? O nome. Então, é um varchar, vou colocar aspas, aspas, Rodrigo. E depois a data de nascimento. Data de nascimento também vai com aspas, tá? É um date. Só que o date a gente tem que colocar no padrão internacional, tá? Padrão internacional como é que é? Primeiro o ano, 1985, depois o mês, traço o mês, 04, traço o dia, 27, tá? Minha data de nascimento. Tá aí, ó, ano, mês, dia, separado com traço. Se colocar barra aqui, vai dar erro, porque o date está esperando o ano, traço mês, traço dia. Entenderam? Isso aqui vai inserir um registro dentro da tabela pessoa, tá? Será? Vamos limpar aqui o console, vamos executar esse comando. Olha só, ficou verde, tá? Vamos buscar aqui todos os registros que tem dentro da tabela pessoa, ó, clica com o botão direito, select rows. Olha ali, ó. ID 1, eu passei null lá. Ele gerou o ID 1 automaticamente, tá? O CPF que eu informei, o nome que eu informei e a data de nascimento que eu informei. Certo? Notem que se eu tivesse invertido isso daqui, como os dois são varchar, ele iria deixar inserir. Só que ele iria inserir nome Rodrigo no CPF e o CPF dentro da coluna nome. Entenderam? Se fosse um double aqui, ele iria dar erro, porque iria tentar inserir um varchar dentro de uma coluna double. Certo? Então, quando vocês forem usar essa sintaxe aqui de insert, que não especifica qual a ordem de colunas que a gente vai passar os valores, vocês têm que seguir exatamente a ordem que foi definido aqui na tabela. E sempre passar a chave primária, mesmo sendo autoincrementado. Entenderam? Vou colocar aqui, ó. Inserindo um registro na tabela pessoa. Sintaxe 1. Se eu quisesse inserir um segundo registro com outra sintaxe, como que eu faço? Aí eu faço o seguinte, ó. Insert into pessoa. Aí eu tenho que dizer quais colunas eu vou passar aqui nos valores. Digamos que eu queira passar, deixa eu ver, eu vou usar a mesma do slide, tá? Ó, nome, data de nascimento e CPF. Nome, data, NASC, CPF. Então eu estou especificando aqui que eu vou passar os valores nessa ordem aqui. Não na ordem que foi criado lá. Entenderam? E daí eu passo os valores. Values. Agora sim. Eu vou passar primeiro o nome. Ó. Renan. Depois, a data de nascimento do Renan. 1989, traço 06, traço 02. 2000. Vou colocar. E depois o CPF dele. Entenderam a diferença das sintaxes aqui? Em uma,
se eu não especificar quais colunas, qual é a ordem que eu vou passar os valores, eu tenho que seguir exatamente a ordem que foi definido lá no Create Table. E mesmo tendo uma chave autoincrementável, eu tenho que passar null para essa chave autoincrementável. Se eu uso a segunda sintaxe que especifica a ordem aqui, eu posso escolher a ordem. Eu poderia colocar primeiro CPF, depois data de nascimento. Eu escolho a ordem aqui. Aí eu passo aqui exatamente na ordem que eu escolhi e eu não preciso passar a chave primária, porque ele vai gerar automaticamente. Certo? Será que vai funcionar? Ó, vou executar. Olha só, funcionou. Vou buscar aqui os registros. Olha só, ID 2, o CPF, o nome Renan e o ano. Certo? Então, são duas possibilidades, vocês podem escolher aí o que vocês acharem mais interessante. Tá? As duas sintaxes funcionam. Alguma dúvida aí? Não? Beleza. Tem mais uma coisa que dá para fazer no insert, que é o seguinte, ó. Se eu quisesse inserir 5 registros ao mesmo tempo, eu teria que fazer 5 inserts? Será que eu tenho que inserir 5 inserts? Eu não vou falar 5, eu vou falar 3 aqui para não me dar trabalho ter que escrever 5 valores, tá? Como que eu faço para inserir vários registros com um único insert? Posso escolher qualquer uma das sintaxes, tá? Vou usar essa primeira aqui, mas poderia ser qualquer um, tá? Digamos que eu quero inserir a Rosana, colocar um outro CPF aqui, tá? E uma outra data de nascimento aqui, 630606, certo? Digamos que eu quisesse inserir o Carlos também, que tem um CPF e uma outra data de nascimento. Como que eu faria no mesmo insert? É só eu colocar uma vírgula aqui, porque aqui eu estou dizendo que eu vou passar valores no plural. Posso passar vários registros, né? Então eu posso colocar uma vírgula e colocar um novo parênteses aqui, ó. Entenderam? Ó, quais valores eu quero inserir? Esse, vírgula, esse. Eu vou, claro, vou trocar aqui para Carlos. Vou colocar um outro CPF aqui. E vou colocar uma outra data de nascimento. Certo? Ó, no mesmo insert ele vai inserir esse registro, vírgula, esse registro. Se eu quiser aqui só para, se eu quiser visualizar melhor, eu posso colocar uma quebra de linha aqui, que ele vai funcionar igual, tá? Para visualizar, às vezes no insert muito grande a gente coloca uma quebra de linha, ele não vai executar só essa linha 59 porque não tem um ponto e vírgula, ele sempre termina lá no ponto e vírgula, tá? Então, vou executar isso daqui, vou dar um clear aqui, vamos tentar executar esse, ó. Executou corretamente, vou buscar a tabela pessoa, olha só, inseriu ID 13 e ID 4, Rosane e Carlos, com um insert só. Só que notem que ele inseriu errado aqui, ó, eu coloquei invertida a ordem lá, ó. Por que que eu fiz isso? Vamos ver se eu coloquei errado mesmo. É null, Rosana. Ué, não era para ter acontecido isso. Null, Rosana
CPF. Como que tá aqui? É CPF. Ah, é o contrário mesmo. Tá CPF e depois nome. Era isso mesmo? CPF e depois nome. Eu coloquei invertido. E aqui também eu coloquei invertido, né? Coloquei o nome. Nesse daqui também insere errado, ó. Ah, é porque eu mostrei pra vocês, eu inverti ali mostrando pra vocês que se colocar errado, ele vai inserir errado e esqueci de dar Ctrl Z. Ó, então tem que ser na mesma ordem, como eu usei aquela sintaxe sem definir as colunas, tem que ser na mesma ordem que foi declarado. Daí eu acabei copiando ali de cima da forma errada e não alterei aqui, tá? Então vou colocar aqui na ordem correta, certo? Tá, então é isso, ó, CPF, a chave primária, o CPF, o nome e a data de nascimento. Isso daqui insere, a gente viu que insere aqui na tabela. Só que como a gente mandou inserir na ordem errada, ele inseriu o nome no CPF. Tá, como que eu excluo esse registro? Já aproveito que eu inseri errado, como que eu excluo um registro? Quando o usuário vai lá e faz uma postagem errada e ela quer excluir a postagem do Facebook. O que é executado no servidor? O que é executado no servidor para excluir a postagem? É executado um comando, deixa eu ver se até é o próximo comando. Não é o próximo, mas eu vou ir direto para ele. É executado um comando de delete, tá? Delete from e a tabela, tá? Aí eu pergunto para vocês, o que eu executo, como que eu faço o comando para excluir essas duas linhas aqui? E aí? Deixa eu até colar aqui. Como que eu faço para excluir? Quero excluir só os dois registros, só esses dois que estão errados, ó, o 13 e o 4. Como que a gente faz? A gente sabe que é delete. Tá. E se eu executar isso daqui, o que vai acontecer? Se eu deletar a tabela toda, ele não vai deletar. Eu entendi o que o Hector quis dizer ali, ó, deletar a tabela toda. Eu entendi o que tu falou, mas conceitualmente deletar a tabela é o drop table, ele exclui a tabela. A gente não consegue inserir um registro dentro da tabela. Esse comando ele vai deletar todos os registros da tabela pessoa. Vai deixar a tabela pessoa sem nenhum registro. Porque a gente não especificou qual a gente quer apagar. Entenderam? Então, o delete from pessoa exclui todos os registros. Eu vou fazer isso. Digamos que a gente queira excluir todos os registros da tabela pessoa. Ó, vou executar isso daqui. Notem, ó, ficou verde. Agora eu vou buscar. Não tem nenhum registro mais na minha tabela. Isso é um comando muito perigoso, né? Imagine que vocês estão trabalhando lá numa equipe, tem várias equipes e vários colaboradores no projeto que usam esses dados, tá? Só um minutinho. Tive que fazer uma pausa aqui, que eu tive que resolver um probleminha. Então, continuando, olha só. A gente estava vendo que esse comando delete from pessoa, ele, sem especificar qual registro, ele vai excluir todos os registros da tabela pessoa, certo? Então tem que tomar cuidado.
Digamos que vocês estão trabalhando num projeto com vários outros desenvolvedores no estágio lá, e todos esses desenvolvedores, cada um está desenvolvendo uma funcionalidade, dependendo do banco em comum que vocês estão fazendo. Se vocês executam um delete from pessoa, ele vai excluir todos os dados daquela tabela, e os outros desenvolvedores não vão ter mais aqueles registros para poder testar suas funcionalidades, tá? Então esses comandos não tem como recuperar esses dados, ele exclui definitivamente, tá? A não ser, claro, que tem um sistema de backup, etc. Tá? Daí é outra situação. Mas em geral, não se tem sistema de backup, a não ser que implemente um sistema de backup lá no projeto. Tá bom? Beleza. Como que eu faço para especificar algo? Tá? Aí a gente tem que usar filtro de seleção. Qual registro ou conjunto de registros tem que utilizar filtro de seleção, ou seja, cláusula where. Tá? A cláusula where a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, como selecionar esses registros que a gente quer apagar ou atualizar é com a cláusula where, e a gente vai ver na próxima aula. Tá? Eu vou fazer um exemplo de cláusula where depois aqui para vocês, só para vocês entenderem. Tá? Então, vamos pular. O delete é isso, delete from a tabela, e se a gente quiser especificar, aí a gente vai usar uma cláusula where no final desse comando aqui para especificar quais registros. Tá? Como que eu atualizo todos os registros da tabela pessoa? Tá? Aí vem esse comando aqui, que é o comando de update. Tá? Então, quando vocês editam uma publicação ou editam o perfil de vocês lá e trocam o nome ou a data de nascimento, em um registro que já está cadastrado no banco, a gente tem que atualizar aquele registro. Tá? Então, a gente atualiza aquele registro usando o update. Update, nome da tabela, set, a coluna, vou chamar de coluna aqui, tá? Ao invés de campo, e o valor que a gente quer para essa coluna. Por exemplo, vamos primeiro popular lá, porque agora nossa tabela pessoa não está com nenhum registro, ó, tá? Vamos popular ela de novo, inserir registros de novo, para a gente poder testar esse update, tá? Então, olha só. Vou mandar fazer esse inserir aqui, esse inserir aqui e esse inserir aqui. Tá? Agora eu vou mandar buscar. Olha só. Estou com os 5, com os 4 registros que eu mandei inserir. Notem que não começou do 1 novamente. Tá? O autoincremente, ele incrementa um do último que já foi inserido, mesmo que já tenha excluído aquele registro. Tá? Ele não volta para não acontecer alguma inconsistência no banco. Tá? Então, ó, 5, 6, 7, 8, os registros que a gente mandou inserir agora. Tá? Digamos que eu quisesse atualizar todos eles para o mesmo nome. Por exemplo, sei lá, eu quero colocar um nome João para todos esses registros. Tá? Como que eu faria isso? Eu faria um update. Qual que é a sintaxe? Olha só, update, o nome da tabela, set, a coluna e o valor que eu quero alterar. Então, nesse caso aqui, update, o nome da tabela é pessoa, set, a coluna, qual é a coluna que eu quero alterar? Coluna nome, né? E o valor. Isso daqui faria um update atualizando a tabela pessoa, o nome para João. De quem? De todos os registros, porque eu não especifiquei qual. Entenderam? Para eu especificar qual, especificamente qual, eu tenho que usar também o filtro de seleção.
que é a cláusula where, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, notem que eu vou executar isso daqui, olha o que vai acontecer. Todos se tornaram João, tá? Não tem como recuperar os outros valores. Ah, mas para que eu vou querer fazer isso? Tá, digamos que vocês trabalham numa empresa de tecnologia, vocês são estagiários lá da empresa, a empresa tem o cadastro de todos os funcionários, seja efetivo ou estagiário, dentro do banco e tem o valor de todos os salários de vocês, todas as bolsas de estágio, etc. Certo? Aí digamos que a empresa ela quer atualizar a bolsa de quem é estagiário em 20%. Só que tem estagiário que às vezes ganha R$800, tem estagiários que ganham R$1.000. Ela não tem como ir um por um e ela calcular os 20% e atualizar. Ela quer atualizar de todos. Como que ela faria isso? Aí seria útil um comando update em vários registros, concorda? Mas, no caso, a empresa ela quer atualizar apenas dos estagiários, não é todos os registros. Se fosse todos, daria para fazer um update sem cláusula where ali na coluna salário do funcionário. Entenderam? Aí seria em todos, seria útil. Agora, se ela quiser filtrar por apenas os estagiários, provavelmente vai ter uma coluna tipo ali, né, de vínculo. Se ele é estagiário ou se ele é efetivo. Então, ó, para de todos os funcionários, a gente faria algo assim, ó, update funcionário set. O que eu quero alterar? O nome do funcionário ou o salário? Salário, né? Salário. Eu quero aumentar 20%. Como que eu aumentaria 20%? Eu mando receber o quê? Como que vocês fariam lá no Java? Eu quero que o salário receba salário mais 20%. 20% do quê? Salário vezes 20 divididos por 100. 20 divididos por 100 é 20%, né? Isso aqui aumenta 20% do salário do funcionário. Ó, eu quero que o salário receba o salário mais o salário vezes 20%. Entenderam? Tem várias formas de fazer esse cálculo aqui. Simplificando, vocês lembram de... tem 10 minutos, eu vou usar esse tempo aí para explicar isso para vocês. Vocês lembram em matemática lá como colocar em evidência um... Vocês já viram isso, né? Colocar em evidência uma variável lá em matemática, um x ou um y, né? Como que a gente coloca em evidência isso daqui, ó, para eu simplificar isso daqui? Eu poderia colocar em evidência o salário aqui, ó, porque eu tenho salário aqui e tenho salário aqui, né? Eu posso colocar salário em evidência e fazer isso daqui. Concordam? Ó, salário vezes 1 dá salário. Salário vezes 20 divididos por 100, né? Dá salário vezes 20 divididos por 100. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, eu só coloquei em evidência. Concordo? Aí, eu posso simplificar isso daqui, não posso? Dividindo os 20 por 100. Posso, né? E posso somar com 1. Então, vai ficar o que aqui, ó? Salário
recebe salário vezes... Quanto que é 20 divididos por 100? 0,2. Isso daqui vai dar o quê? Salário recebe salário vezes 1,2. Então, se eu pegar e fizer um update de salário vezes 1,2, eu estou aumentando 20%. Entenderam? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. São duas formas de fazer. Então, se eu multiplico o salário por 1,2, eu estou aumentando 20%. Se eu multiplico por 1,3, estou aumentando 30%. Se eu quero aumentar 5%, 0,5. Entenderam? Tá? Então, isso daí, tá? Os dois funcionam. Ele está dando erro aqui, update funcionário. Set salário igual salário. Ah, porque não pode ser vírgula aqui, tem que ser ponto, ó. Tá? Isso aí, Arthur. Então, quando a gente trabalha aqui, ele vai identificar a vírgula como um outro valor que eu quero alterar, tá? Então, é sempre que eu quero multiplicar por um valor, é ponto aqui, tá? Beleza, esse update aqui funciona da mesma forma que esse, tá? Aí eu pergunto para vocês, se eu quisesse, sem fazer isso daqui, ó, pergunta de matemática para vocês, sem fazer isso aqui, eu quero usar esse formato aqui para só multiplicar o salário por um número e eu quero reduzir 20% do salário. Como que eu faria? Eu multiplico por o quê? Por quanto que eu multiplico esse salário para reduzir 20%? Exatamente, Arthur. Vezes 0,8. Então, aqui, ó. Por que 0,8? Tá? Por quê? Da onde vem esse 0,8? Vamos fazer aquele esquema, ó. Vamos chegar a esse 0,8 aí, tá? Ó, update funcionário, set salário, recebe o salário menos o salário vezes 20%, né? Eu quero reduzir 20%, né? Agora vamos colocar em evidência, vamos fazer o que a gente fez ali em cima, ó. Salário recebe salário vezes, vou colocar em evidência, ó, tem salário aqui, vou colocar salário vezes 1 menos 20 divididos por 100, né? Agora, salário igual salário vezes 1 menos 0,2. Salário igual salário vezes 0,8. Colocar o ponto aqui ao invés da vírgula. Aqui também. Entenderam de onde sai esse 0,8? A gente está simplificando, ó. 1 menos 0,2 dá 0,8. Então, se eu quero reduzir, pensem assim, ó. Se eu quero reduzir um valor, eu tenho que multiplicar por algo menor do que 1. Porque se eu multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Se eu multiplicar por algo maior do que 1, ele vai aumentar. Se eu multiplicar por algo menor do que 1, ele vai diminuir. Entenderam? Tá? Então, só para vocês não errarem, às vezes a gente pega, aumenta 20%, daí a pessoa multiplica por 1,2. Reduz 20%, daí multiplica por alguma coisa que é maior do que 1, vai aumentar. Tem que ser menor do que 1. Tá? Beleza, então ficaria isso daqui, ó. Ou isso aqui, os dois estão certos, tá? Isso aqui é mais direto.
Se eu quero reduzir 5%, seria 0,95. Tá? É sempre 1 menos a porcentagem. Tá? Se eu quero reduzir. Então, isso daqui reduziria. Vou só para finalizar a aula, pessoal, vou explicar. Digamos que a gente tem lá na tabela funcionário, a gente tem uma coluna que é o tipo, se ele é efetivo ou se ele é CLT. Tá? Como que eu daria 20% de aumento? 20% de aumento apenas para estagiários. Tá? Eu faria esse update aqui. Posso escolher qualquer um. Opa, esse aqui, né? Aumento. E eu usaria um filtro de seleção. Eu quero dizer, não é para todos. Eu quero apenas para os estagiários. Então, where. Aí eu uso a coluna lá, digamos que tem uma coluna tipo de vínculo, né? Tipo vínculo igual estagiário. Entenderam? Ele vai aplicar isso daqui para quem? Para todos os registros que der verdadeiro aqui nesse tipo de vínculo. Entenderam isso? Tá? Se eu quisesse dar aumento de 20% apenas para os estagiários que ganham menos que R$1.000. Eu tenho estagiários que ganham 1.100, tem estagiário que ganha menos de 1.000. Eu quero dar 20% apenas para os que ganham menos de 1.000. Eu faria um end aqui, salário menor do que 1.000. Ele vai aplicar esse aumento de salário apenas para quem satisfizer esses dois filtros aqui, ó. For estagiário e tiver o salário menos que 1.000. Entenderam? Tá? Então é muito útil a gente aplicar update ou delete para conjuntos de registros, tá? Igual a gente fez ali, ó. Nem sempre eu vou querer atualizar o nome, mas talvez o salário sim, né? Quando uma empresa, uma loja que vende produtos quer aumentar o valor de todos os produtos. Ah, eu quero aumentar todos os produtos em 20%. Vai ser executado um update em todos os produtos. Ah, eu quero só os eletrônicos. Coloca um filtro onde o tipo igual eletrônico. Entenderam? Só para finalizar a aula aqui, digamos que quando vocês entenderem, daí como que a gente, talvez vocês já tenham comprado produtos aí no Mercado Livre, Kabum, etc, né? Algo comum é a gente entrar na listagem de produtos, sei lá, eu quero comprar uma placa de vídeo, por exemplo, tá? Ó, tá aqui uma placa de vídeo. Só que aqui ele está listando todas as placas de vídeo, né? O site, o que, que ele fez para mostrar essas placas de vídeo aqui para o usuário? Ele fez uma busca no banco. A busca a gente vai ver na próxima aula. A gente faz busca utilizando select. Select asterisco from produtos. Tá? Mas lembram que a gente pode filtrar aqui, ó. Ah, eu quero o valor entre, digamos, R$1.000. 1.000. Não deixa eu especificar aqui, tem que ser só na barrinha. Mas digamos que aqui na barrinha mínimo tá 1.000 e 5.000. Como que ele faz esse select filtrando aqui por isso? Ele faz lá no banco algo tipo isso daqui, ó. Select asterisco from produtos where tipo igual placa de vídeo, né? Quero só as placas de vídeo. End
preço maior igual a 1.000, end preço menor igual a 5.000. Cada filtro que o usuário seleciona lá para atualizar a página, ele faz um select adicionando mais um filtro aqui, ó, nesse select. Entenderam? Se eu pegar e quiser, por exemplo, colocar, não, eu quero só da marca AMD. O que o servidor vai ter que fazer? Vai ter que colocar um end aqui, marca igual AMD. Tá? Então, vocês como desenvolvedores do back-end, da parte do servidor, o papel de vocês como desenvolvedores vai ser montar esse select aqui para cada ação que o usuário quiser fazer aqui no site. Entenderam? Tá? Mas esses comandos aí de select, o filtro de seleção, a gente vai ver mais detalhadamente na próxima aula, tá? Por enquanto a gente viu só os updates e deletes para todos os registros, tá? Na próxima aula a gente vai ver a cláusula where, o que dá para fazer de operação na cláusula where aqui, end, or, tem várias operações, e daí a gente aplica aí para o update e para o delete também. Certo, pessoal? Fechou? Alguma dúvida aí? Tá, tranquilo, ó. Eu vou disponibilizar aqui no Moodle esse script que a gente criou, tá? Já tá ali os 2 slides, tem uns exercícios nesse slide também, ó, para criar SQL para inserir nessa tabela, aumentar 15%, 10%. Quem quiser fazer, faz, tá? Para exercitar, mas eu não vou cobrar entrega, beleza? Vou colocar também uma lista de exercícios essa semana que tem desde para criar tabela, etc. Quem quiser exercitar lá também não vai precisar entregar, tá bom? Qualquer dúvida você entra em contato e daí, sem ser a semana que vem, na outra a gente segue o conteúdo aqui de SQL. Eu acho que mais uma ou duas aulas a gente termina SQL, tá? E daí vocês podem só praticar, tá? Não vai ter mais conteúdo de SQL para a gente ver. Acho que uma ou duas aulas, certo que a gente consegue terminar, tá? Só mais uma dúvida que eu vou tirar de vocês, que é o seguinte. Quando eu peço, lá numa das entregas do projeto integrador, enviar o script do banco, o que é o script do banco? Vocês vão precisar fazer esses updates? Não. É o script de criação do banco, tá? Então, lá no script do banco, vocês vão ter que ter um create database, um use, um create table para uma tabela, create table para todas as tabelas. Só isso que vocês precisam ter, tá? Não precisa ter update, não precisa ter alter table, não precisa ter drop, porque esses comandos vocês vão colocar no código Java de vocês, lá nos CRUDs, que vocês vão ver lá com o Lourenço, tá bom? Então o script de criação é só os creates. Se por acaso vocês têm 7 tabelas no banco de vocês e vocês têm 4 apenas que vocês vão fazer o CRUD completo, as outras 3 vocês vão inserir valores na mão, entenderam? Porque o requisito mínimo do integrador é ter 4 CRUDs completos para 4 tabelas. Mas pode ser que vocês modelaram 7 tabelas. Vocês podem implementar o CRUD de apenas 4. As outras 3 vocês podem inserir na mão os valores lá, tá? Aí no script do banco, para essas 3 vocês já façam os inserts dos valores, tá? Daí já entrega o script já com os inserts das tabelas que vocês não vão criar o CRUD. Entenderam? Então, se vocês forem criar o CRUD de todas as tabelas, aí vocês não precisam fazer insert nenhum aqui. É só os create table e create database. Tá bom? Fechou, pessoal? Então tá. Então, fico à disposição aí se alguém quiser fazer algum atendimento ou tirar alguma dúvida.
tá? Eu espero que tenha sido produtiva a aula para vocês, tá bom? Feito. Obrigado, obrigado. Até mais, pessoal. Até a semana, sem essa semana que vem na outra. Um abraço. Tchau, tchau.